Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI aqui para vocês e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos no Power BI, que talvez seja um dos temas mais importantes dentro desse novo software da Microsoft, beleza? Antes de a gente começar essa aula, que é um dos temas mais importantes do Power BI, vou pedir aqui, se você estiver curtindo essa sequência de conteúdos de Power BI que a gente está postando, clica aqui em curtir, clica aqui em gostar, para eu saber que você está gostando desse conteúdo e que eu posso produzir mais. E aí, se você estiver curtindo, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, que você vai ser notificado toda vez que surgir alguma aula nova. E aí, quando você se inscrever, você pode também clicar no sininho, que aí você vai receber uma notificação aqui pelo YouTube, pelo seu e-mail, sempre que a gente postar conteúdo novo, para você não perder e ver tudo em primeira mão, beleza? Então agora, vamos para a aula. Lembrando que todo esse conteúdo aqui de Power BI que eu estou usando vai estar disponível para você poder baixar aqui dentro da descrição desse vídeo, tudo bem? Então vamos começar. A ideia é a seguinte, eu tenho 3 planilhas que eu importei para o Power BI. Se você ainda não sabe como importar a planilha para dentro do Power BI, é só dar uma olhadinha nas primeiras aulas que a gente publicou, que você vai saber como que a gente importa dados aqui para dentro. Mas a ideia é a seguinte, eu tenho 3 planilhas. Uma planilha com as informações das minhas vendas, uma planilha com as informações dos meus clientes e uma terceira planilha com as informações sobre os produtos que eu vendo nas minhas lojas. E aí, qual que é o objetivo? Nessa primeira guiazinha aqui do Power BI, que é a guia relatório, eu vou querer criar algumas análises, alguns gráficos para poder fazer uma análise, por exemplo, de qual foi meu faturamento para cada um dos produtos, qual foi o total de pedidos de cada uma das marcas que eu vendo e assim vai. Então, vamos tentar entender como que isso vai funcionar. Então, lembrando, aqui no Power BI a gente tem 3 guias. Essa primeira guia é chamada Relatório, que é onde a gente cria, basicamente, os nossos gráficos, nossos dashboards. Tem essa guia Dados, que é onde a gente consegue ver as tabelas. E, por último, tem essa última guiazinha aqui chamada Modelo. O que é essa guia? Dá uma olhada, a gente tem Cadastro Clientes, Base de Vendas e Cadastro Produtos. Basicamente, ele representa uma caixinha para cada planilha que eu tenho aqui dentro do meu Power BI. E aqui nessa base modelo, nessa guia modelo, é onde a gente vai conseguir relacionar essas planilhas diferentes para poder juntar elas dentro de um mesmo relatório. A gente vai entender já já qual que é o principal objetivo disso, tranquilo? Então, vamos voltar aqui, clicar nessa guia relatório, vamos tentar criar um gráfico novo. Por exemplo, eu quero saber qual foi o total de faturamento de cada uma das marcas que eu vendo nas minhas lojas. Então, se a gente voltar aqui na nossa planilha, nessa base vendas aqui, que é essa primeira base, eu tenho as informações do SKU, que é o código do produto, tenho várias outras informações, qual foi o tamanho do pedido, a loja da venda, a data da venda, qual é o código do cliente que fez aquela compra e o faturamento que eu ganhei nessa venda também, beleza? Na base cadastro de clientes, é uma tabelinha pequena com as informações sobre os clientes que eu tenho. Então tem o código do cliente, o sexo dele, a data de nascimento, o e-mail, a idade e várias informações. E por último, nessa última base cadastro de produtos, também uma tabela pequenininha com as informações dos meus produtos. Então aqui eu tenho o SKU, o código do produto, qual é o nome do produto, a marca, a categoria, o preço unitário e o custo unitário. Então vamos lá, se eu quisesse saber o total de faturamento, que é uma informação que eu tenho lá na minha base vendas, só que eu quero saber o total de faturamento de cada uma das marcas, que é uma outra informação que eu tenho nessa minha base cadastro de produtos, eu tenho a marca aqui de cada produto, eu vou querer juntar essas duas informações lá no meu relatório. Então, eu vou clicar aqui nessa guia relatório, vamos tentar criar um gráfico com essas duas informações. Como que eu faço isso? Criar gráfico no Power BI é bem simples. Você primeiro escolhe o seu gráfico, no caso, eu quero, por exemplo, um gráfico de barras, onde cada barra represente o total de faturamento de cada marca dos meus produtos. Então, vou clicar aqui nesse primeiro gráfico de barras e vou arrastar ele aqui para o meio. E aí são duas coisas que a gente tem que passar para ele funcionar. Primeira é, qual é o valor que eu quero visualizar ali dentro? Se é faturamento, devolução, lucro, custo, pedido, seja lá o que for. Eu quero o total de faturamento. Então, o que eu vou fazer? Nessa minha base vendas, que é essa primeira base aqui, eu vou clicar para abrir as informações que tem nela e tem aqui, ó, coluna de faturamento da minha base de vendas. E eu quero ver o somatório de faturamento. Então, se eu clicar aqui e arrastar o faturamento para valores, dá uma olhada no que ele faz. Ele cria uma barra para mim com a informação de faturamento. E aí, se eu passar o mouse aqui em cima, eu consigo ver qual foi a soma de todos os faturamentos da empresa, que foi 156 milhões de reais. Tudo bem? Mas eu não quero saber só o total. Eu quero saber o total para cada uma das marcas que eu vendo na minha loja. Onde que eu tenho informação de marca? Eu tenho informação de marca nessa outra planilha aqui, que é a planilha de cadastro de produtos. Então, se eu tentar pegar aqui, ó, marca, e arrastar para eixo, que eu quero ver nos eixos as minhas marcas, ele vai pegar o meu gráfico e vai dividir para cada uma das marcas o meu faturamento. Agora, será que deu certo? Vamos tentar enxergar um pouquinho melhor.
Já que a letra está um pouquinho pequena, a gente pode clicar aqui nesse modo de foco, que é esse botãozinho aqui em cima, que ele vai abrir para a gente o gráfico bem grande para a gente poder visualizar mais fácil. Agora dá uma olhada para ver o que aconteceu com o nosso gráfico. Ele pegou aquele valor de 156 milhões, que era o faturamento da empresa inteira, e eu pedi para ele calcular isso diferentemente para cada uma das marcas. Só que se a gente passar o mouse em cima de cada marca, ó, tá lá, Acer, 156 milhões, Apple, 156 milhões, Canon, 156 milhões, Dell, 156 milhões. Ou seja, aparentemente não deu certo. Por quê? Porque deu o mesmo valor de faturamento para todas as marcas, só que claramente tem que ser um valor diferente, tem que ser um valor menor. Para a Acer pode ser 10 milhões, para a Apple pode ser 15, para a Canon pode ser 5 milhões e por aí vai. Então, por que a gente não conseguiu criar esse gráfico com o faturamento junto com a marca? Porque pensa o seguinte, se a gente for olhar aqui nessas nossas 3 planilhas que a gente tem, base vendas, cadastro de clientes, cadastro de produtos, são 3 planilhas que a princípio não tem nada a ver uma com a outra. A informação de faturamento está na minha base vendas e a minha informação de marca está numa outra base, que é essa base cadastro produtos. Então, a princípio, num primeiro momento, eu não consigo juntar a informação de 2 planilhas em um gráfico só, ele não entende. Por isso que ele deu o mesmo valor para todo mundo, ele deu um erro. E aí, como que a gente faz para resolver esse problema e conseguir juntar informações de tabelas diferentes dentro de um mesmo relatório? Vai ser relativamente tranquilo da gente resolver. E para isso que a gente vai precisar aprender o que a gente chama de relacionamentos dentro do Power BI. Dá uma olhada no seguinte, ó, vamos voltar para essa nossa guia chamada modelo. Aqui dentro, a gente vai ter as nossas 3 planilhas. A planilha cadastro de clientes, a planilha base vendas e a planilha cadastro de produtos. Qual que é a ideia? A gente vai basicamente conectar essas planilhas porque elas têm informações complementares. Por exemplo, na minha base vendas, eu sei qual foi o faturamento na venda e eu sei qual foi o produto vendido, eu sei qual foi o SKU, mas na minha base vendas, eu não sei qual foi a marca, eu não sei qual foi o nome do produto, eu não sei qual foi a categoria dele, não tenho nenhuma informação. E além disso, eu tenho uma outra base, que é essa cadastro de clientes, que tem várias informações sobre o meu cliente. Que se eu for olhar na minha base vendas, que é essa primeira base aqui, qual é a única informação que eu tenho aqui dentro sobre o meu cliente? Eu só tenho o código dele, mas eu não sei o sexo dele, não sei o e-mail, não sei a idade, não sei absolutamente nada sobre ele. Onde que eu tenho as informações sobre o meu cliente? Eu tenho na minha tabela de cadastro de clientes. Eu tenho o código, mas eu também tenho o sexo, a data de nascimento, o e-mail, a idade e por aí vai. Então, qual que é o objetivo? Como essas tabelas têm informações complementares, a gente vai basicamente relacionar elas para poder juntar as informações dentro de um único gráfico, dentro de um único relatório. E vamos lá. Quando você vai relacionar várias tabelas dentro do seu Power BI, primeiro que você tem que entender é o seguinte, existem 2 tipos de tabelas dentro do Power BI. Existe o que a gente chama de tabela fato, que geralmente é uma tabela enorme, onde representa fatos que aconteceram. Por exemplo, várias vendas, várias devoluções, vários transportes. Então, é uma tabela gigantesca, onde vão aparecer várias informações representando fatos que aconteceram. Qual que é uma tabela fato aqui dentro do nosso relatório? A tabela fato é, por exemplo, essa base de vendas, que representa fatos que aconteceram, vendas que aconteceram. Beleza. Qual é o outro tipo de tabela que a gente tem no Power BI? A tabela que a gente chama de características, que são tabelas pequenas que só representam pequenas características sobre algum produto, sobre algum cliente, sobre alguma loja, sobre alguma cidade. Então, qual que é o grande objetivo? A gente vai separar, por exemplo, embaixo, as tabelas que são fato, que são as grandonas, e em cima as tabelas características, que são as tabelas pequenas com informações só complementares. Então vamos lá. Quais são as tabelas características que a gente tem aqui dentro? Que são as tabelas pequenas, só com informações complementares. É a cadastro de clientes, que tem informação de cada cliente, e a cadastro de produtos, que tem informação de cada produto. E qual é a base fato, grandona, que eu tenho aqui, que representa fatos que aconteceram? É essa minha tabela de vendas aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa tabela de vendas aqui embaixo, já que ela é uma tabela fato, só para organizar mesmo. Não vai fazer nenhuma diferença prática aqui para a gente, por enquanto. Só que agora que vem a grande sacada, que é o seguinte. Na base vendas, eu não sei qual foi a marca, mas na minha base de produtos, eu tenho qual foi a marca. Qual que é o grande objetivo? Para eu poder relacionar essas 2 tabelas e poder usar as 2 informações dentro de um gráfico, eu preciso encontrar uma coluna que essas 2 tabelas têm em comum. Como assim uma coluna que as 2 têm em comum? Repara, na minha base vendas, vamos voltar ali rapidinho. Nessa minha base vendas, o que me diz qual é o produto que foi vendido? O que me diz o produto que foi vendido foi o código dele, o SKU. Então, por exemplo, nessa primeira venda, foi feita uma venda do produto HL1005.
Beleza, se eu quiser saber a marca dele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá naquela minha outra tabela, que era a base cadastro de produtos, eu tenho que procurar o SKU HL1005. Como que eu sei a marca dele? Olhando aqui HL1005 e vai ser a marca Canon. Tudo bem? Então dá uma olhada no que eu fiz. Eu procurei qual era a coluna que as duas tabelas têm em comum para poder relacionar. Então basicamente eu falei, ó, essa base vendas, eu sei qual é o produto pelo SKU. Agora, na minha base de produtos, eu também sei qual é o produto pelo SKU. Então, o que eu vou fazer para conseguir juntar essas duas tabelas? Eu vou pegar essa coluna de SKU da minha base de produtos e vou puxar ela para relacionar ela, para conectar junto com a coluna de SKU da minha base vendas. Então, vamos tentar fazer isso juntos. Ó. A gente vai clicar na coluna de SKU da base cadastro de produtos, tanto faz a ordem de cima para baixo, de baixo para cima. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa coluna de SKU e vou arrastar até puxar nessa coluna de SKU da base vendas. E quando eu fizer isso, dá uma olhada no que vai acontecer. Ó. Soltei, e aí o que ele fez? Ele basicamente criou uma setinha que representa uma relação entre essas duas tabelas. Então, basicamente, eu encontrei a coluna que as duas tabelas têm em comum e agora, por mais que eu não saiba na base vendas qual foi a marca, qual foi o nome do produto e as informações dele, eu consegui conectar essas duas tabelas e agora ele consegue puxar a informação dessa tabela de cadastro de produtos. Beleza, e o que isso adiantou para a gente? Se a gente voltar agora lá no nosso relatório, dá uma olhada para ver o que aconteceu. Agora o gráfico ficou certo. Então, se a gente olhar aqui na Samsung, o faturamento dela já está correto, já está 34 milhões. Da Apple está 29 milhões, da LG está 20 milhões, Motorola está 10 milhões e por aí vai. Então, isso só aconteceu porque a gente conseguiu criar o relacionamento entre essas duas tabelas, a tabela de vendas e a tabela de produtos. Tranquilo? Só para a gente ver um outro exemplo, vamos pensar o seguinte, voltando aqui nessa nossa guiazinha do modelo. Eu tenho na base vendas a informação do cliente, eu tenho o código do meu cliente, mas eu não sei o sexo dele, não sei a idade dele, não sei o e-mail dele, não sei absolutamente nada sobre ele. Então, se eu voltasse aqui no meu relatório e tentasse criar, por exemplo, vamos tentar criar um gráfico de pizza para representar o total de pedidos pelas mulheres e o total de pedidos feitos pelos homens. Então, vamos tentar fazer isso. Ó. Vou criar um gráfico de pizza, então vou clicar aqui no meu gráfico de pizza dentro do Power BI, e aí vou colocar, de novo, duas informações. Qual é o valor que eu quero ver aqui dentro e quais são as legendas que eu quero que ele coloque para mim. Então, o total de pedidos vai estar na minha base de vendas. Então, minha base de vendas vai ter a informação de tamanho do pedido, que vai ser justamente a quantidade que foi vendida em cada compra. Então, vou clicar aqui em tamanho do pedido e arrastar para valores. E aí, quando eu soltar o mouse, vai estar lá. O total de pedidos da empresa foi de 71.442 unidades vendidas. Só que agora eu quero que ele separe isso para homens e para mulheres. E onde que eu tenho a informação do sexo masculino ou de quem é do sexo feminino? Tenho na outra tabela, que é a tabela cadastro de clientes. Então, o que eu faço? Vou pegar a coluna de sexo, que eu tenho lá na minha base cadastro de clientes, e vou arrastar aqui dentro para legenda. E aí vamos tentar dar uma olhada no que ele fez. Ele dividiu em feminino e masculino. Agora, será que deu certo? Vou clicar aqui em cima no zoom, só para a gente poder visualizar melhor. Lembra qual era o total de pedidos? 71.442. Se eu olhar quanto foi só para o feminino, tá lá, 71.442. Para o masculino, 71.442. Ou seja, ele não conseguiu dividir o que era masculino e o que era feminino. E aí, de novo, só para a gente tentar entender por que ele não conseguiu dividir o que era masculino e o que era feminino. Se eu voltar aqui na minha guia dados e clicar na base vendas, vamos pensar juntos. Eu tenho aqui o total de pedidos, que foi a informação que eu coloquei no gráfico. Agora, dentro dessa minha tabela de vendas, eu sei quem é do sexo masculino e quem é do sexo feminino? Não, eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei quem foi o cliente. Quem foi o cliente, por exemplo, que fez essa primeira compra aqui? Foi o cliente de número 446. Como que eu sei qual é o sexo do cliente 446? Só se eu olhar na outra tabela, que é a minha base cadastro de produtos. Que aí, se eu for olhar aqui, eu tenho lá o sexo dele, que vai ser masculino ou feminino. Então, de novo, se eu quero juntar a informação de duas tabelas diferentes no mesmo relatório, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar lá naquela minha guia de modelo, eu vou ter que relacionar essas duas tabelas de alguma forma. E lembra qual é o passo a passo? Primeiro, vai encontrar qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum. No caso da base de vendas e da base cadastro de clientes, qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum para me dizer qual é o cliente?
é justamente a coluna de código do cliente, que eu tenho na minha cadastro vendas, e também o código de cliente que eu tenho lá naquela minha base de vendas. Tranquilo? E como que eu faço para conectar essas duas tabelas? Mesma lógica, você vai pegar a coluna de código de cliente, você vai clicar nela e arrastar para a coluna de código de cliente aqui em cima. Então, você tem que arrastar e soltar exatamente em cima do código de cliente. E aí, quando eu fizer isso, ele vai carregar e vai automaticamente criar essa setinha aqui para mim, esse relacionamento entre as duas tabelas. E aí, agora que ele criou essa conexão entre as duas tabelas, se a gente voltar lá no nosso relatório, dá uma olhada para ver o que aconteceu. Agora, ele conseguiu dividir aquelas vendas, que era 71.442, para o que era feminino, que é 32 mil, e para o que é masculino, que é 38 mil. Tudo bem? Então, percebe como é relativamente tranquilo você juntar em uma tabela, em um relatório, informações de duas tabelas diferentes. Você basicamente vai colocar aqui na sua guia modelo, encontrar a coluna que os dois têm em comum e relacionar elas para poder fazer isso, beleza? E agora lembra, você só vai conseguir juntar essas duas informações se tiver o relacionamento. Ó. Então, por exemplo, se eu, nesse gráfico de faturamento por marca, se eu pegasse por algum motivo esse relacionamento e apagasse ele, como é que eu faço para apagar um relacionamento? Posso clicar aqui com o botão direito e clicar em excluir, e aí vou confirmar que eu quero excluir. Repare o que vai acontecer. Ele vai carregar, vai excluir esse relacionamento entre essas duas tabelas, e aí pronto. Aquele gráfico que eu tinha usado, informação das duas tabelas em um gráfico só, vai dar errado. Para fazer ele dar certo, eu tenho que voltar lá na minha guia modelo, encontrar a coluna que os dois têm em comum, que no caso é a coluna de SKU, e aí conectar elas, puxar o SKU de cima para o SKU de baixo, ou vice-versa, tanto faz a ordem, tudo bem? Que aí, quando a gente voltar para o relatório, automaticamente ele vai ajeitar isso para a gente, beleza? Então, espero que você tenha curtido muito o conteúdo da aula de hoje, que é muito importante para você poder criar os seus relatórios dentro do Power BI, usando informações de várias tabelas diferentes. Se você gostou, não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, deixa nos comentários falando o que você está achando dessas aulas, qual tema você quer aprender sobre Power BI, que eu posso preparar para você, e lembra de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e aí a gente se vê na próxima aula.